E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Lembrando que a pandemia, você se cuide, utilizando a máscara, evitando aglomerações e se vacinando. É um ponto bastante importante. E vem aí até a terceira dose para quem tem mais de 60 anos de idade, como é o meu caso. Mas vamos falar também agora de um assunto bastante importante, que é o Repórter ESSO, que completou 80 anos. Ele estreou há 80 anos e justamente revolucionou o jornalismo. Ele entrava no ar há 80 anos atrás, o primeiro rádio-jornal do país, que era o Repórter ESSO. Foi ele quem definiu, inclusive, um padrão de jornalismo para a rádio e para a TV, que até hoje serve de referência para o jornalismo feito em rádio e TV. Também vamos apresentar, na sequência, as informações do radialista Antônio Carlos, que fala da credibilidade e da importância do Repórter ESSO para os ouvintes da programação radiofônica. Comunicador, inclusive, ele vai destacar Heron Domingues como responsável por parar o Brasil para se ouvir as últimas notícias naquela época. Repórter ESSO, inclusive, além de ser o primeiro noticiário de radiojornalismo do Brasil, não se limitava às notícias recortadas dos jornais e seus slogans, o primeiro a dar as últimas e a testemunha ocular da notícia. Vamos acompanhar. Notícias diárias em um formato diferente, mais curto e direto. Assim era o Repórter ESSO, o primeiro rádio-jornal do país, veiculado na Rádio Nacional e gravado no histórico edifício à noite, no Rio de Janeiro. O noticiário inovou a linguagem da época, que antes era restrita à leitura de jornais por locutores. A questão da locução, da velocidade, do volume, da interpretação, da questão da ordem direta para as frases curtas, para facilitar. A primeira transmissão do Repórter ESSO foi em 1941 e utilizava equipamentos como esses, exibidos aqui no Museu da Rádio Nacional. O noticiário se tornou uma referência para o rádio e o jornalismo brasileiros. As guerras, Guerra Fria, Guerra da Coreia, Segunda Guerra Mundial, todos os conflitos, a pauta brasileira do que acontecia no Brasil nesse período, tudo isso passava pelo Repórter ESSO. Os locutores tornaram-se inesquecíveis, inaugurando um padrão de transmissão da informação importante até hoje. Repórter ESSO, você fala Heron Domingues, não tem como, foi o locutor com mais tempo, foi o que trouxe a sua marca para o jornal. Mas eu também traria o próprio Luiz Jatobá, que ficou um pouco antes dele, e o que fez nos últimos anos o Repórter ESSO, Roberto Figueiredo, que tem até o áudio histórico dele se despedindo dos ouvintes e chorando. O Repórter ESSO, um serviço público da ESSO Brasileira de Petróleo e dos revendedores ESSO, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da ESSO. O Repórter ESSO foi originalmente lançado em 1935 em Nova York e entrou no Brasil no contexto da política de boa vizinhança estabelecida pelo país e os Estados Unidos. O nome ESSO era por causa da patrocinadora, uma companhia de petróleo. Também teve sua versão para a televisão, apresentado na extinta TV Tupi. Outras emissoras criaram seus rádios-jornais inspirados no Repórter ESSO. E a Rádio Nacional manteve um jornal com nome parecido, o Repórter Nacional, que está no ar até hoje, inspirado nesse modelo, né? Todo jornal que se chama Repórter, inclusive da TV Brasil, Repórter Brasil, se deve ao Repórter ESSO. Repórter ESSO era o Repórter Paraná, 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 interessante aquilo, né? Aqui fala o seu Repórter ESSO, porta-voz. Entendeu? Era um negócio importantíssimo. O Heron Domingues era o grande narrador. Aumenta o rádio aí, o que está acontecendo? Né? Todo mundo queria saber. O povo confiava no Repórter ESSO. Eu me lembro da época em que morreu Getúlio Vargas, né? E a Rádio Tupi deu
Mas o povo só acreditou quando o Repórter S deu. O Heron Domingos disse, morreu Getúlio Vargas. Aí ele realmente morreu. Antes ele estava quase morrendo. E esse foi o Tele Brasil Notícias desta semana. Queremos agradecer aí ao Pedro Henrique, também a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá. Tele Brasil Notícias.